Lucas Moura já está se posicionando para entrar ao vivo com a gente, com todos os desdobramentos do caso da mulher que acusa o prefeito de Simão Dias de importunação sexual. Ela fala com exclusividade ao Cidade Alerta, apresenta para a gente toda a conversa e o prefeito também se posicionou através de nota, ele negou todas as acusações. Fica na cena, gente, em alerta comigo, porque o intervalo é bem rapidinho. É bem rapidinho, vocês vão ouvir o depoimento desta mulher. Ela deu entrevista exclusiva para o repórter Lucas Moura. Fica na cena, em alerta comigo. Seis horas e 39 minutos, estamos de volta aqui com Cidade Alerta Sergipe. Peço que você pare o que está fazendo para que analise você em casa tudo o que aconteceu e tire as suas próprias conclusões. Primeiro, você vai conferir na íntegra a entrevista com a mulher que denunciou o prefeito da cidade de Simão Dias de importunação sexual. Parte de uma conversa de WhatsApp, foi divulgada hoje, foi uma grande repercussão em todo o estado, esse trecho da conversa. Ela vai contar para o Lucas agora, em detalhes, a versão dela. Em seguida, vamos mostrar para vocês o que disse o prefeito de Simão Dias, através de nota, e algumas das justificativas dessa mulher para poder continuar a conversa. Primeiro, a entrevista dela com Lucas Moura. Põe na cena. Mariana, nós estamos aqui no DAGV, o Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis, e a Micaele está aqui com a gente, conversará a partir de agora conosco para poder explicar como tudo isso aconteceu. Micaele, primeiro eu quero te agradecer por em uma situação tão complicada, né? Você está aqui hoje para poder buscar informações de como você poderá fazer o seu boletim de ocorrência. Eu quero agradecer porque em meio a toda essa situação você está nos atendendo. E eu queria que você começasse nos explicando quando tudo isso começou. Você estava me dizendo que foi na campanha, isso, há 2 anos atrás? Exato. Foi na campanha. Ele já vinha pedindo para ficar comigo, conversava comigo, disse que se eu desse uma chance para ele me dava um emprego, só que aí eu não quis. Então, cheguei para ele, vi ele em rua, pedi ele uma receita médica, ele não me deu, por conta que lembrava do passado que eu não quis ele, tudo bem. Aí, quando eu pedi uma ajuda a ele para a porta, ele perguntou quem era, eu peguei e disse Micaele, filha da pastora Cida, uma galeguinha, mandei uma foto do meu rosto. Ele disse que se fosse pelada, tudo bem. Então, já era desde o início da campanha, né? Ou seja, é uma história que não começou agora, né? No início da campanha, ele teria, então, conversado com você, uma conversa em que só estavam vocês dois, pessoalmente, é isso? E teria dito que queria ficar com você? Sim, pessoalmente. Até então, eu vim agora, por conta que eu tenho a prova desse sprint de agora, por isso que eu decidi a vir e falar sobre o passado também. Porque faz mais ou menos 2 anos a campanha, mas esse print que está sendo divulgado, em que ele disse que lembraria de você se você estivesse sem roupa, esse é um print mais recente, né? É recente, tem uns 15 dias por aí. E por que você decidiu então prestar a denúncia agora, já que é uma situação que já vinha de antes? Por medo. Por medo. Você finalmente criou coragem, então? Agora criei coragem. Conversei com minha esposa, com minha mãe, e aí decidi a ter coragem. Mesmo com medo, estou aqui, né? Você citou sua esposa, citou sua mãe. Como que sua família, de um modo geral, esposa, mãe, suas irmãs também, se sentiram diante dessa situação quando tomaram conhecimento disso? Estão decepcionada, né? Com isso tudo. É um caso muito grave, né? Até para minha proteção também, né? Então... Você teme alguma coisa? Você tem medo? Como é que está sua cabeça? Como é que você está se sentindo? Tenho medo. Medo.
A gente percebe que você está emocionada e claro que é uma situação até natural dentro de todo esse contexto. Agora a gente precisa entender alguns pontos, né? Quando você fala que você tem medo é de algum tipo de represária, alguma coisa, por ter feito a denúncia, é isso? Sim, por denunciar, né? Como ele é grande, né? E poder mandar fazer alguma coisa em mim, quem vai saber? Foi por isso também que você decidiu procurar a imprensa? Foi esse o motivo? Foi. Mas ele não me trata como uma pessoa que ele deve ajudar. Ele quer de outra forma ser retribuído, né? Aguarde só um minutinho, Micaele, porque eu quero conversar com o seu advogado também. Estou aqui com o Dr. Rafael. Dr. Rafael, a gente percebe que ela está em um momento de bastante emoção. Vocês estão aqui no DAGV com o objetivo de prestar o boletim de ocorrência, né? Só para a gente esclarecer. Essa denúncia à polícia, né, ainda não foi feita. O boletim ainda não foi aberto, mas vai ser aberto. Como é que vai funcionar esse trâmite a partir de agora? Isso, nós vamos abrir o boletim de ocorrência, vamos conversar com a delegada, apresentar todas as provas, né, tudo que ela tem e aguardar o andamento aí das investigações. O senhor imagina que essa investigação deverá correr aqui por Aracaju ou deverá ser uma investigação que seguirá pelo município de Simão Dias, já que a denúncia é de lá? Pelo município de Simão Dias, já que todos os fatos aconteceram lá, provavelmente seja investigado lá. Então a visita hoje aqui ao DAGV é mais no sentido de uma orientação, de uma conversa, algo nesse sentido? Isso. E a gente provavelmente já dá entrada lá no BO. Já fazer todos os procedimentos aqui na delegacia e aqui será enviado para lá. Ok, obrigado. Agora, Micaele, eu queria saber, diante de tudo isso que está acontecendo, diante de toda essa repercussão, o que é que você espera que aconteça, né? Qual é a sua expectativa? Ir pra frente. Imagino que você quer justiça, né? Quero sim, quero justiça. Até porque já tô expor, né? Então, quero justiça. E se ele acha que ele tem alguma prova contra mim, ele prove. Eu quero agradecer a sua presença, a sua participação aqui. Eu acho que foi muito esclarecedor a gente poder conversar para trazer à luz aos fatos. Esse é o nosso papel enquanto imprensa. Você é uma denunciante e precisa naturalmente ser ouvida. Então agradeço a sua presença e participação. Obrigada. Mariana, volto com você no estúdio. Para trazer um dado para vocês aqui, no ano de 2020 foram registrados 187 casos de importunação sexual e no ano de 2021, 254 casos, ou seja, mais mulheres estão criando coragem para denunciar. Então a gente traz aqui para você, mandou foto com pornografia, falou algo nesse sentido, passou no ônibus, encostou em você, tudo isso se enquadra em importunação sexual e há bem pouco tempo que essa lei está em vigor. Então a gente chama a atenção porque ela tem trazido bons resultados. Agora vamos à parte prática desta história. E aqui eu chamo ao vivo o repórter Lucas Moura desde já, que a gente vai bater um papo agora, porque vou contar uma coisa aqui de bastidor, Lucas, para quem está em casa. Nós hoje, né, ficamos muito em dúvida sobre esse caso em diversos pontos. E Lucas Moura, né, sempre muito detalhista, reparou em algo nessa conversa que nos gerou muita dúvida. E ele mesmo conseguiu, de certa forma, esclarecer. Essa conversa, esse diálogo, se eu não me engano, começou em fevereiro e só hoje tomou essa repercussão. Então, Lucas, agora é com você para trazer para a gente todos os detalhes dessa conversa, todo esse ruído que existiu e você conseguiu, de certa forma, desvendar. Boa noite. Boa noite a você, Mariana. Boa noite também a todos que nos acompanham. De fato, Mariana, é uma história que tem diversas nuances envolvidas. Nós temos aí pelo menos duas versões de pessoas que participaram dessa história e que dizem, né, que têm posicionamentos diferentes e dizem coisas diferentes a respeito do que aconteceu. Uma delas é o prefeito, outra é a Micaele, que se diz vítima de importunação sexual. Nós temos um print de tela, na verdade, uma gravação de tela, em que a própria Micaele grava a tela do seu celular
encaminhou para a gente e ela mostra, né, para nós com exclusividade os trechos da conversa que teve com o prefeito de Simão Dias. E esses trechos, eles são bastante claros, né? A gente percebe que o prefeito ele responde a Micaele em poucos momentos, mas no momento em que há a resposta, de fato ele responde dizendo que lembraria dela se a foto que ela enviou fosse uma foto sem roupa. Antes de eu ler na íntegra aqui para todos que estão em casa esse print, né, essa gravação de tela, eu quero lembrar o seguinte, e para que a gente deixe claro, no que foi conversado e no que a Micaele disse para a gente, né, em frente ao DAGV, todos de casa acompanharam agora, mas é importante frisar, segundo a Micaele, em 2020, há 2 anos, no período eleitoral da campanha eleitoral do município de Simão Dias, o prefeito já a havia procurado e demonstrado que tinha a intenção de ficar com ela ou de ter algo além da amizade ou do conhecimento que os dois já tinham. A princípio, pelo que ela disse, havia esse interesse do então candidato a prefeito. No momento ele não era ainda prefeito do município. Dentro desse contexto, até aí, é uma situação que, pelo que ela coloca, demonstra que havia já desde sempre o interesse deles, de acordo com ela, do interesse dele nela. No entanto, se esse contexto aí é de apenas uma paquera, a princípio, nada que levasse ou que provocasse uma situação de denúncia ou algo desse tipo. Pois bem, corta, finaliza-se a eleição, nós temos a eleição do prefeito e aí, depois dessa situação, a Micaele relata também nessa entrevista que teria encontrado o prefeito em uma outra oportunidade na rua, teria pedido também a ele para que ele pagasse um remédio para ela. Ela diz na entrevista, inclusive, que ela tem depressão já há 6 anos e estava precisando desse medicamento e ela recebe uma negativa do prefeito. Em terceiro momento, aí sim já na conversa, em fevereiro, no dia 22 de fevereiro, ela envia a seguinte mensagem para o prefeito. É aí sim, já entrando no print de tela que nós temos, na gravação de tela que nós temos com exclusividade. Ela coloca, já tem previsão da rede de esgoto do conjunto Caçula Valadares, Avenida José Neves da Costa? Esse contato do dia 22 de fevereiro não foi respondido pelo prefeito. E aí ela segue. No dia 1º de junho, isso aí já meses depois, porque a conversa começa em fevereiro, como eu disse, mas não há uma resposta. E aí no mês passado, há mais ou menos 1 mês e meio, no dia 1º de junho, ela envia a mensagem de boa tarde. O prefeito não responde de imediato e 25 dias depois, no dia 25 de junho, ele responde: boa tarde. É o primeiro momento em que nós temos registrado e documentado nos prints que o prefeito responde a Micaele. E aí ela responde, né, o boa tarde dele, que aconteceu, como eu disse, 25 dias depois. E aí ela coloca: Cristiano, estou precisando de sua ajuda. Foi Deus que fez você me responder. E coloca uma figurinha, um emoji de um coração partido. Ele pergunta: quem está falando? E aí ela responde: já estou em depressão, sem saber o que fazer. Aí ela coloca: é Micaele, filha de Cida, aquela galeguinha, falava sempre com você, e envia a foto dela. Aí ela coloca abaixo: essa, lembrou? Faz uma pergunta a ele. Na sequência, ele responde e esse talvez seja o ponto principal da conversa e aquele que é utilizado como base para fazer toda essa denúncia. Ele coloca: se mandasse pelada, sim, em relação à pergunta que ela fez, em relação à lembrança, né? Ela pergunta se ele lembrava dela e ela coloca: se mandasse pelada, sim. E depois coloca kkk, né, sinalizando risos, e na sequência escreve brincadeira. Pois bem, a Micaele aparentemente ignora o que o prefeito teria enviado e coloca: você me conhece, tô tão triste. Ele pergunta: o que houve? Ela responde: minha casa está sem porta. Eu encomendei com o rapaz porque ficou certo de meu tio emprestar para eu ir pagando, né? Ela coloca: para mim ir pagando. Só que ele bebe demais e não vai emprestar. Disse bêbado. Aí estou sem saber o que fazer. O rapaz disse que segunda traz a porta. E como foi encomendado, não posso dizer mais nada. Pode me ajudar?
Depois disso, o prefeito não responde mais. Como eu disse, foi uma conversa trocada, mensagens trocadas no dia 25 de junho. No dia 26 de junho, ela manda uma mensagem de bom dia, o prefeito não responde. No dia 27, dia seguinte também, já na segunda-feira, ela manda: bom dia, Cristiano, você vai poder me ajudar? Para a porta da minha casa está sem porta. Ele também não responde. 3 dias depois desse contato anterior, no dia 30 de junho, ela manda: boa tarde, te pedi uma ajuda, você nem deu resposta. Esse é aparentemente o último momento que eles se falam da conversa, nesse contexto da tentativa dela de fazer com que ele a ajude. Depois disso, segundo ela, aqui eu já estou saindo dos prints, vamos fazer uma pausa para eu poder explicar o contexto passado pela Micaele. Bom que se diga, tudo isso foi passado pela Micaele. Ela começou a se sentir incomodada com a situação e ela decidiu denunciar todo esse contexto. Eu perguntei a ela no vídeo, por exemplo, e vocês acompanharam, o motivo pelo qual ela não havia ainda feito a denúncia. Segundo ela, foi por medo. Inclusive, ela chora durante o vídeo dizendo que foi por medo. Mas, no entanto, é bom que se frise, mesmo depois do momento em que ele coloca, essa frase de que se ela estivesse sem roupa, se ela estivesse pelada, lembraria dela, dando a entender isso, ela continua a conversa e continua com os pedidos para que o prefeito, naturalmente, a ajudasse com a porta da casa dela, já que era isso que ela queria. Pois bem, eles rompem a conversa. A Micaele diz que durante esse período decidiu fazer a denúncia e pediu ajuda a algumas pessoas. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque na última sexta-feira, repito, na última sexta-feira, nesse print de tela que está aparecendo aí, nós teremos a visualização da marcação de data hoje. No entanto, não foi uma gravação de tela feita hoje. Era hoje no dia em que foi gravado, a tela no WhatsApp. O WhatsApp ele atualiza, Se você abrir a sua conversa no WhatsApp hoje, a data de hoje vai aparecer com o nome hoje, como está aí na tela. Mas na verdade é uma gravação de sexta-feira. Então na sexta-feira, última agora, ela teria enviado a seguinte mensagem para o prefeito: bom dia, sumido. Só depende de você a forma que você quer. Ou melhor, pessoalmente. Pessoalmente é melhor. E ela manda essa mensagem: só depende de você a forma que você quer, marcando a parte em que o prefeito coloca: se mandasse pelada, sim. Eu perguntei a Micaele, conversei com ela, já depois da nossa gravação. Entrei em contato com ela mais uma vez, quando nós nos atentamos a esse detalhe, como você disse, Mariana, e perguntei: Micaele, por que você enviou essa mensagem, marcando a parte em que ele disse que te conheceria se você estivesse pelada, e você coloca que só dependia dele a forma que ele iria querer? De acordo com ela, palavras dela, ela me disse que ela conversou com uma pessoa que a orientou para que ela construísse mais provas a respeito daquilo que estava acontecendo com ela, que seria uma situação de importunação sexual, para que ela obtivesse mais provas, que ela deveria continuar a conversa com ele e até provocar o prefeito de alguma forma para que ele, nas conversas, escrevesse ou colocasse coisas que só tinha colocado pessoalmente em outros momentos, ou que colocasse mais coisas relacionadas a esse desejo, talvez, que ele tinha de vê-la pelada ou alguma coisa nesse sentido. Enfim, pelo menos foi isso que passou pela cabeça dela. Então, de acordo com a Micaele, essa mensagem que foi enviada na sexta-feira, que repito, diz o seguinte: só depende de você a forma que você quer, ou melhor, pessoalmente é melhor, ela estava tentando justamente fazer com que ele falasse mais coisas, escrevesse mais mensagens e, através disso, produzisse de alguma forma material que serviria para ela utilizar depois no momento de fazer a denúncia. Nesse momento, segundo ela já tinha uma decisão de fazer a denúncia. Logo abaixo nós vemos uma chamada de voz que foi perdida por volta da 1h29 da tarde, ainda na sexta-feira. O prefeito não atendeu a ligação e depois ela manda um áudio muito curto de 3 segundos. Ela diz nesse áudio, na verdade, que não tinha... na verdade, vou só uma correção. A chamada de voz perdida que aparece para ela é a chamada que ele fez para ela. Bom que se frise. É um detalhe importante. Ele ligou para ela e ela não atendeu.
E aí ela manda um áudio para ele, e esse áudio aí é um áudio bem curto, dizendo que ela não conseguiria atender a ligação por conta que não conseguiria falar por voz, porque o alto-falante estava com problema, microfone com problema, alguma coisa nesse sentido. Ela tentou justificar, segundo ela, porque ela queria, no corpo da mensagem, ter uma prova mais contundente contra o prefeito para poder depois acusá-lo e denunciá-lo por importunação sexual. É o que ela está dizendo. Ele teria mandado essa mensagem para ela teria mandado essa mensagem para ele tentou ligar para ela rejeitou a ligação. E logo depois, com a ligação rejeitada, mandou essa mensagem tentando estimular que ele mandasse uma outra mensagem. O que não aconteceu, a conversa terminou por aí e depois veio toda essa denúncia que tem toda essa repercussão. Mariana. Lucas, para você que está assistindo, de um lado, uma mulher, a Micaele, que relata ter sido vítima de importunação sexual pelo prefeito de Simão Dias e que relata que depois de ter sofrido isso, foi informada de que normalmente a vítima é deslegitimada, que normalmente a vítima precisa de muita prova. Então ela faz o seguinte, ela pega essa parte da conversa, responde para ele na tentativa dele continuar. E aí ele não faz essa prova, ele não responde, ele não digita mais ali no celular, ele liga para ela. Essa ligação, ela não atendeu. Do outro lado, tem o prefeito, que nega tudo isso, que diz que estamos perto de um período eleitoral, que na verdade isso seria uma espécie de emboscada contra ele. E aqui agora, Lucas, eu te peço, por favor, para trazer os detalhes do posicionamento do prefeito em relação a esse caso. Pois é, Mariana, o prefeito ele se posicionou através de nota. Eu estou com a nota em minhas mãos, em meu celular. Eu vou ler na íntegra, assim como eu fiz com as mensagens, para que todos que estão em casa possam ter noção exata do teor, do conteúdo dessa nota. Abre aspas. Venho a público, em respeito à verdade e à opinião pública, me manifestar acerca de suposta importunação sexual através de mensagem no WhatsApp. Há algumas semanas, fui informado que este assunto poderia chegar à imprensa por não ter atendido a pedidos e com o objetivo de preservar a imagem dos envolvidos, não tornei o fato público. Ele segue com a sua nota dizendo o seguinte: sou um homem de família, com um casamento de mais de 23 anos, sem qualquer tipo de atrito familiar, e de forma cautelosa aguardei a apuração do fato. Repudio como o assunto vem sendo tratado, principalmente tendo a finalidade de macular a minha honra e da minha família. Em outros momentos da minha vida pública, já tentaram, sem sucesso, macular minha imagem perante a opinião pública, e esses ataques ocorrem coincidentemente em períodos eleitorais. Desde que assumi o comando administrativo de Simão Dias em 2021, tenho sido vítima de ataques dos nossos adversários no município. Adversários esses ainda inconformados com a derrota fruto da vontade popular. Por inúmeros motivos, lamento esse episódio. Manifesto que as minhas ações sempre foram pautadas pelo respeito aos simondienses. Fecha aspas. Essa é a nota do prefeito. Mariana, bom que se diga. Nós temos a nota aqui. É uma nota que tem um tom de clareza em suas palavras. Naturalmente, o prefeito ele nega veementemente tudo isso. Inclusive, ele usa essa expressão veementemente. Ele também coloca que é uma tentativa de macular a imagem dele, da família dele, e em período eleitoral. Ele vincula a ação a uma questão eleitoreira. No entanto, é uma nota que, obviamente, como todos puderam acompanhar, não dá detalhes acerca dos fatos que foram narrados pela denunciante, no sentido de explicar aspectos específicos. Por exemplo, aquela mensagem que foi enviada
Ele realmente enviou? Não enviou? Enviou com que intenção, né? Não tem detalhes em relação à materialidade da coisa. É mais em função de dizer que a denúncia não faz sentido, mas não entra em detalhes para dizer exatamente o que aconteceu. Porque parece claro que há, de fato, uma relação entre os dois, seja de amizade, seja de inimizade, seja de oposição política, né, já que o prefeito alega isso, seja de que tipo seja essa relação, há uma relação entre os dois se conhecem. O prefeito não deixa claro em sua nota que relação seria essa. É bom que se diga, nessa nota nós não temos, mas a imprensa, em outros veículos de comunicação que tiveram a oportunidade de conversar com o prefeito, ele teria dito também que dentro desse contexto, que a Micaele é uma adversária política dele, que ele não a ajudou ou não teria ajudado, né? Estou parafraseando o que ele diz. Que não teria ajudado, não tinha a intenção de ajudar, porque ela nunca fez parte da agremiação política ou do lado partidário dele, algo nesse sentido. E ele diz, inclusive, a esse veículo de imprensa, que ele, antes dessa denúncia se tornar pública, teria passado por uma tentativa de extorsão. É o que o prefeito diz, né, a esse veículo de imprensa, que para que esses prints não fossem divulgados, tentaram de alguma forma suborná-lo, né, extorquí-lo, enfim. É isso que ele relata e é também uma parte interessante dessa história, interessante sob o ponto de vista que precisa ser entendida. No entanto, obviamente, está tudo na palavra do prefeito. Não há provas a esse respeito, isso não foi colocado, pelo menos não agora. No âmbito de um futuro inquérito policial, de investigação, provavelmente isso deve acontecer e todos os fatos estarão esclarecidos. Por enquanto, o que nós temos são versões e um print do WhatsApp que mostra que o contato do prefeito de Simão Dias enviou uma mensagem sinalizando, né, e utilizando, no mínimo, um termo que aparenta ser, né, inapropriado, Mariana. Obrigada, viu, Lucas, pelos esclarecimentos. É como você falou, no print enviado por ela, parece muito claro que eles se conhecem, que eles têm uma relação. Ela cita até a própria mãe: eu sou filha de Cida. Então, realmente, como você bem analisou tudo isso, e a nota também, nós sentimos falta dele falar um pouco mais sobre o fato em si. Muito obrigada pelas informações, Lucas Moura. Falei no início do programa, reforço agora. Se quiser se posicionar, a nossa câmera aqui está aberta.